Por mais de um ano, a Ucrânia tem virado o jogo contra a Rússia para lutar contra a invasão impiedosa de Vladimir Putin. A estratégia mudou de pura defesa para uma mistura de ofensiva e defensiva que regularmente vê a Ucrânia atacar a Rússia em seu próprio território. Normalmente, o foco são os ataques ucranianos que destroem a infraestrutura e as instalações de energia russas, como sendo fundamentais para enfraquecer as forças de Putin. Mas há outro lado para os ataques, além das manchetes principais. A Ucrânia está travando uma guerra secreta contra Moscou que Putin praticamente não pode parar. Se a Ucrânia continuar pressionando esta guerra secreta, a Rússia pode enfrentar problemas militares e econômicos que pressionarão ainda mais a enfraquecida máquina de guerra de Putin. O segredo é simples: atacar os aeroportos da Rússia. Em 22 de maio, o Kyiv Independent revelou a estratégia secreta da Ucrânia, observando que centenas de drones ucranianos voaram em direção a Moscou nas últimas semanas. Esses drones não se dirigiam às instalações de produção de petróleo ou depósitos de munição russos, como já fizeram tantas vezes antes. Nenhum desses drones pareceu sequer chegar à capital da Rússia, sugerindo ao observador externo que os ataques aéreos da Ucrânia estão se tornando menos eficazes. Isso não é verdade. A realidade é que os drones da Ucrânia têm um novo alvo que não requer que eles atinjam nada. A Ucrânia está enviando hordas de drones para Moscou em números ainda maiores, fechando os aeroportos russos em taxas recordes. Entre 1º de janeiro e 14 de maio, a Rússia foi forçada a suspender temporariamente as operações em seus aeroportos 217 vezes. Isso equivale a quase 50 fechamentos de aeroportos por mês, cada um causando enormes perturbações nos planos de viagem de milhares de pessoas que voam para dentro ou fora da Rússia. Alguns podem pensar que fechamentos de aeroportos na Rússia não são novidade. Então, por que esse seria diferente? Essa reação faz sentido até certo ponto. Os ataques aéreos da Ucrânia à Rússia realmente levaram a muitos fechamentos de aeroportos no passado. No entanto, existem algumas diferenças entre o que foi visto nos últimos anos e a abordagem que a Ucrânia está adotando. 2025. A Ucrânia está fechando os aeroportos da Rússia a uma velocidade sem precedentes durante a guerra. Como explicou a Novaya Gazeta, a Rússia foi forçada a fechar temporariamente 58 de seus aeroportos em 2023, seguido pelo fechamento de 91 deles em 2024 devido aos ataques aéreos da Ucrânia. Some esses números e você obtém 149. 68 fechamentos a menos já ocorreram durante os primeiros 5 meses de 2025. Isso indica que a Ucrânia está lançando mais ataques aéreos visando aeroportos do que antes. E isso também destaca outra diferença na estratégia. Na maioria dos casos, os fechamentos de aeroportos em 2023 e 2024 ocorreram porque a Ucrânia visava a infraestrutura russa próxima a esses locais. Os ataques estavam ocorrendo e o fechamento dos aeroportos era um benefício secundário, já que a Rússia tomava medidas para proteger seus civis. Os ataques ainda estão acontecendo em 2025, é claro. Mas a maior taxa de fechamentos indica que a Ucrânia está enviando cada vez mais drones em direção a Moscou sem nenhum alvo específico em mente, além de forçar o fechamento de aeroportos. Esses drones são inevitavelmente abatidos pelas defesas aéreas da Rússia. A Ucrânia está disposta a fazer esse sacrifício porque fechar os aeroportos agora é o alvo principal, em vez de um benefício feliz que vem de outros ataques. Se existia alguma dúvida sobre essa nova estratégia, Sergei Brashuk a dissipa. Brashuk é o porta-voz da Divisão Sul do Exército de Defesa ucraniano. Ele afirma que o fechamento dos aeroportos de Moscou é parte de uma estratégia intencional. Moscou é o maior centro de aviação da Federação Russa. Os voos vão para todos os lugares, não só na Rússia, mas no mundo inteiro, explicou ele ao Kyiv Independent. Isso é sobre a possível desintegração das regiões da Rússia e o enfraquecimento do controle interno. Em outras palavras, reduzir a capacidade da Rússia de voar cria outra maneira de trazer a brutal invasão de Putin à Ucrânia de volta para casa. Essa estratégia será explorada um pouco mais adiante no vídeo. No momento, a atenção se concentra nas ações da Ucrânia com os ataques aos aeroportos.
Durante os preparativos para o 9 de maio, a Ucrânia demonstrou perfeitamente sua nova estratégia. Esse dia foi escolhido por Putin para seu desfile anual do Dia da Vitória, que celebra o triunfo da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Putin tinha grandes planos para este desfile. Ele pediu um cessar-fogo de 3 dias para a guerra na Ucrânia para que o desfile pudesse ocorrer sem problemas. Convidou cerca de 30 líderes mundiais para ficar ao seu lado. Enquanto a Rússia se envolvia em uma exibição militar beirando a zombaria, dado o que estava acontecendo na Ucrânia, Putin pretendia usar o desfile para mostrar que a Rússia ainda está longe de estar isolada no cenário geopolítico. A Ucrânia tinha outros planos. Ela não podia atacar o desfile diretamente, pois isso poderia causar danos colaterais e potencialmente levá-la a conflitos com outros países. Por exemplo, o presidente da China, Xi Jinping, estava presente. Imagine as consequências para a Ucrânia se um drone destinado a atingir o desfile acidentalmente atingisse Xi ou alguém de seu séquito. Para evitar uma guerra não intencional com outro país, a Ucrânia adotou uma abordagem diferente. Atacou os aeroportos de Moscou. Neste caso, atacar não se refere apenas à destruição física de terminais ou aviões de passageiros russos, mas à interrupção estratégica das operações do aeroporto. A Ucrânia enviou centenas de drones para Moscou, a fim de engajar as defesas aéreas russas e forçar Putin a fechar alguns de seus aeroportos mais importantes na véspera do desfile do Dia da Vitória. No total, a estratégia de drones da Ucrânia levou à interrupção dos planos de viagem de cerca de 60 mil passageiros devido às restrições temporárias de voo que eles impuseram. 2 semanas depois, a Ucrânia enfrentava a mesma situação. Entre 20 e 22 de maio, a Ucrânia enviou impressionantes 485 drones em direção à Rússia. Pelo menos é o que o Ministério da Defesa da Rússia alegou terem sido abatidos durante o período de 3 dias. Isso sugere que a Ucrânia pode ter enviado mais drones além dos que foram abatidos pelas defesas aéreas russas. A Rússia afirma que 63 desses drones foram abatidos sobre Moscou, causando novamente grandes transtornos ao tráfego aéreo. Segundo a Newsweek, os ataques recentes afetaram de forma similar aos ocorridos antes do desfile do Dia da Vitória. Um trio de aeroportos de Moscou sofreu graves transtornos que deixaram centenas de passageiros presos, diz o relatório. A Ucrânia também interrompeu o acesso à internet em partes da região dos Urais, somente em 22 de maio. A Rússia afirma ter abatido 182 drones em 11 regiões, com várias dezenas desses drones supostamente sendo abatidos. Conforme se aproximam de Moscou, a direção prioritária é evidente: Moscou e regiões circundantes, afirmou Brashuk ao Kyiv Independent. Ele observa que, devido ao tamanho da Rússia, o transporte aéreo é vital para muitos de seus cidadãos. Sem a capacidade de voar, a Rússia luta para manter a conectividade interna. Perder essa conectividade leva a muitas regiões separadas da Rússia a sentirem que estão cada vez mais isoladas da capital do país. A desintegração regional e a agitação pública são resultados dos tópicos que serão explorados adiante ao examinar as razões por trás da nova estratégia da Ucrânia. Brashuk prossegue: tais interrupções não são acidentais. Eles integram uma campanha de pressão contra a logística, defesa aérea e moral público, afirma ele. A população russa tem que pagar por esta guerra. Dormir em tendas no aeroporto não é o preço mais alto, mas afeta o moral. Ademais, há as evidentes perdas econômicas que a Rússia enfrenta devido a esses fechamentos de aeroportos. Preparar aviões para voos é caro. Assim como a intrincada rede tecida todos os dias em um aeroporto para garantir que os aviões saiam a tempo e outros aviões cheguem como deveriam chegar. Qualquer interrupção perturba essa rede, criando um efeito cascata que leva a atrasos e cancelamentos de voos. As companhias aéreas e os aeroportos perdem dinheiro. Adicione a isso os efeitos psicológicos que os fechamentos têm nas pessoas que pretendem voar. Isso é uma receita para a perturbação que a Ucrânia quer seguir causando. Imagine um viajante em Moscou se preparando para embarcar em um voo. Eles estão prontos para partir, mas recebem um aviso pelo sistema de som do aeroporto. Todos os aviões estão em solo, com voos atrasados ou cancelados. E a razão é que drones ucranianos foram avistados no espaço aéreo russo.
Há um novo perigo associado ao voo que não existia anteriormente. Mesmo que um avião consiga decolar, há uma pequena possibilidade de que um drone ucraniano que os sistemas de defesa aérea da Rússia não detectem possa atingi-lo. A Ucrânia provavelmente nunca atacará aviões civis diretamente. Mas é a implicação que importa. Embora possa parecer improvável que eles o façam, isso não impede que uma resposta de medo sinalize que eles poderiam. E isso leva às razões pelas quais a Ucrânia está agora fechando os aeroportos da Rússia em um ritmo recorde. Uma dessas razões já foi mencionada. A Ucrânia está usando os fechamentos de aeroportos para impactar os russos sem atingi-los diretamente com a guerra. Essa abordagem difere muito da adotada por Putin. Ele está mais do que feliz em ferir e aterrorizar civis ucranianos como parte de sua invasão. Como mostrado pelo fato de que 12.910 civis ucranianos foram mortos e 30.700 feridos por bombas, mísseis e drones russos entre o início da invasão de Putin e 31 de março de 2025. A Ucrânia não vai se rebaixar a matar civis russos. Pelo menos não intencionalmente, é por isso que não há relatos de drones da Ucrânia atingindo aviões de passageiros. O que se observa são as tentativas da Ucrânia de pressionar os civis russos, que poderiam pressionar Putin. A Ucrânia já fez isso antes. Em janeiro, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, elogiou as forças ucranianas que haviam tomado território no Oblast de Kursk, na Rússia. Agradeço a todos os nossos guerreiros que estão levando a guerra de volta para a Rússia e dando à Ucrânia mais segurança e força, disse Zelensky na ocasião. É a parte da declaração que fala em trazer a guerra de volta para a Rússia que importa aqui. A Ucrânia fez isso militarmente com a invasão de Kursk e agora tenta mostrar a realidade da guerra aos civis russos com ataques de drones em aeroportos. Zelensky está ciente de que ainda há muito a ser feito nessa área. Segundo a estatista, Putin mantém altos índices de aprovação na Rússia. Em abril de 2025, as taxas estavam em 87% e geralmente permaneceram em torno de 80% durante a invasão de Putin. Curiosamente, nos anos anteriores à guerra iniciada por Putin, suas taxas de aprovação caíram para cerca de 60%. Ou isso sugere que a maioria dos russos apoia de todo o coração a invasão da Rússia. Ou o povo russo acredita que não tem outra opção, a não ser fingir a aprovação de Putin para evitar a retribuição de seu líder autoritário. Apesar da alta aprovação de Putin, o Conselho Atlântico nota que os russos estão atualmente em um estado de aceitação relutante da guerra na Ucrânia. Diz que pesquisas realizadas na Rússia mostram que o apoio oscila entre 60% e 70% da população. Novamente, tenha em mente que nem todos que respondem a essas pesquisas serão sinceros. Alguns dirão que apoiam a guerra por sentirem não ter escolha. O Conselho Atlântico nota que muitos russos discordam sobre o real objetivo da invasão de Putin. Os objetivos declarados por Putin, como a desnazificação da Ucrânia, frequentemente não convencem a maioria como justificativa legítima para a invasão. O ponto aqui é que existem fissuras na superfície do apoio que Putin supostamente desfruta de seu povo. Os comentários de Brashuk sobre os fechamentos forçados de aeroportos indicam que a Ucrânia busca aumentar a pressão e ampliar as fissuras. Isso não vai fazer o povo russo se levantar contra Putin, interrompendo o voo. Essas interrupções, somadas às outras formas pelas quais a Ucrânia leva a guerra ao território russo, geram uma agitação que pode ser explorada para enfraquecer a posição de Putin como líder da Rússia. A Ucrânia espera que essa pressão dê resultados mais cedo do que tarde. Além da questão da pressão, a Ucrânia tem outros motivos para mirar no aeroporto russo. O impacto econômico foi citado antes. A extensão desses custos é discutível. Segundo o Kyiv Independent, a Rússia provavelmente conseguirá arcar com os custos imediatos, principalmente se os ataques continuarem no nível atual. Essa afirmação é apoiada pelo economista Sergei Alexashenko, que afirma que o impacto econômico é visível no nível das companhias aéreas individuais. Mas as perdas são pequenas. Isso pode ser o caso agora mesmo. Mas, e se a Ucrânia se concentrar em sua estratégia de fechamento de aeroportos a ponto de se estender além de Moscou e começar a mirar aeroportos em toda a Rússia?
é quando o impacto econômico pode começar a se fazer conhecido. De acordo com a mídia russa, agência de notícias telegráfica da União Soviética, a Rússia estava a caminho de receber 9,5 milhões de turistas em 2024. 1 milhão a mais do que em 2023. O objetivo final da Rússia no turismo parece se aproximar dos níveis da Copa do Mundo, quando o país acolheu o evento. 18 milhões de pessoas em um ano. Economicamente, o turismo ainda é muito importante para a Rússia. Em 2024, os turistas gastaram United States dólares dos Estados Unidos 7,6 bilhões no país, um aumento significativo em relação aos United States dólares dos Estados Unidos 6,8 bilhões gastos em 2023. Curiosamente, a Rússia está ganhando mais com turistas agora do que nos 2 anos que antecederam a invasão de Putin, quando fez 3,9 bilhões de dólares em 2024 bilhões em 2021. Isso significa que houve uma tendência de alta nos gastos dos turistas na Rússia nos últimos 5 anos, o que a Ucrânia estará muito interessada em interromper. Esse é um objetivo secundário dos ataques ao aeroporto. Quanto mais caos a Ucrânia puder criar ao fechar os aeroportos da Rússia, menos provável será que as pessoas escolham a Rússia como destino de férias. Tudo volta para os aspectos psicológicos da campanha mencionada anteriormente. Se os turistas virem a Rússia como um risco, tanto em termos de ataques ao seu aeroporto, quanto em relação à probabilidade de voos caros serem cancelados, é mais provável que escolham outros destinos. A Rússia perde dinheiro que Putin poderia alimentar em sua máquina de guerra, e a pressão é aliviada na Ucrânia como resultado. Contudo, esses impactos econômicos demorarão para serem sentidos e exigiriam que a Ucrânia ampliasse sua estratégia de aeroportos por toda a Rússia. Muito mais preocupante para Putin é o terceiro motivo pelo qual a Ucrânia está agora tão focada em fechar os aeroportos da Rússia sempre que possível. Isso mantém as defesas aéreas russas em alerta constante. Novaya Gazeta explica que tudo isso se deve a algo chamado Operação Kovior, também conhecida como Plano Carpete. Conforme este plano, os aeroportos russos são imediatamente fechados quando há risco de atividade de drones nas proximidades. Aeronaves no solo devem permanecer onde estão, aquelas em posição de pouso devem pousar imediatamente, enquanto outros aviões que estão chegando devem descer fora da zona de perigo e talvez desviar. A Rússia instituiu este plano de ação, que foi introduzido em 37 aeroportos civis desde novembro de 2023. Tanto para minimizar o risco dos drones ucranianos, quanto para permitir a ativação das defesas aéreas em resposta a eles. Embora este seja um plano que prioriza corretamente a segurança civil, ele também cria problemas, como o especialista em aviação Dmitry Ivanov conta à Gazeta. Sempre que as defesas aéreas estão operando, todas as aeronaves civis devem ser removidas da área, ele diz. Mesmo que os alvos pretendidos e as aeronaves civis estejam em altitudes diferentes e tenham tamanhos completamente diferentes, há uma razão para isso. As defesas aéreas russas têm dificuldade em diferenciar pequenos drones voando baixo de aviões de passageiros maiores durante o pouso, possibilitando que os aeroportos sigam funcionando. A presença de drones ucranianos ameaça a segurança dos aviões civis russos, que podem ser derrubados. Daí a necessidade do plano de Carpete. Brashuk aponta ao Kyiv Independent que esse não é um problema exclusivo da Rússia, pois até o menor alvo aéreo deve desencadear uma resposta completa de defesa aérea. É assim que o sistema funciona para nós, Rússia e para qualquer país. A diferença entre Ucrânia e Rússia é que a Ucrânia é uma zona de guerra ativa, o que significa que a Rússia não vai conseguir muito tentando interromper voos comerciais. Para a Rússia, cada paralisação tem um impacto econômico. Além de manter as defesas aéreas russas constantemente engajadas, onde Putin antes podia ter sentido que não eram necessárias. Essas defesas aéreas já enfrentam uma tensão severa. Conforme apontado pela United 24 Media, em abril, a antes temida rede de defesas aéreas em camadas da Rússia está começando a ruir. Gargalos na produção dos sistemas S-400 e S-500 da Rússia estão impedindo que ambos sejam implantados tanto quanto Putin gostaria, forçando a Rússia a depender cada vez mais de defesas aéreas desatualizadas.
Até medidas improvisadas, como a instalação de redes antidrones, se tornaram abordagens padrão para lidar com as hordas aéreas da Ucrânia. Cada ataque em ou perto de um aeroporto russo coloca essas defesas aéreas já sobrecarregadas sob ainda mais pressão, forçando-as a consumir sua munição cada vez mais limitada. Para derrubar drones que a Ucrânia nem mesmo planeja usar para atingir diretamente um alvo. O resultado, talvez mais importante para a Ucrânia, é o constante e gradual enfraquecimento das defesas aéreas da Rússia. Expandir a estratégia de aproximação do aeroporto poderia obrigar a Rússia a dispersar ainda mais suas defesas aéreas já espalhadas. Putin precisa agir para proteger os aeroportos fora de Moscou. Caso contrário, corre o risco de reação popular por não fazer o suficiente. Essa dispersão é exatamente o que a Ucrânia quer, como Bratkov conta ao Kyiv Independent. Talvez este seja um elemento que permitiria aos nossos drones de combate atingir alvos militares de maneira mais eficaz, ele diz. Os ataques continuarão a atingir locais industriais militares na Rússia. A Ucrânia está adotando uma estratégia sagaz. Putin ficou entre a cruz e a espada quanto às escolhas que faz para a defesa aérea russa. Putin vai priorizar a proteção de alvos militares, como aeródromos, refinarias de petróleo e depósitos de munição. Mas ele não pode dedicar toda a sua defesa aérea a esses alvos. Quando os aeroportos da Rússia estão ameaçados, mesmo que ele saiba que a Ucrânia não visa ativamente os aviões de passageiros russos. É uma estratégia brilhante. A Ucrânia encontrou um modo de levar a guerra aos russos sem prejudicá-los ativamente. E as chances são de que vai se apoiar ainda mais nesta estratégia à medida que a guerra se prolonga até 2025. A Ucrânia planeja construir no mínimo 30 mil drones de longo alcance até 2025. Talvez agora haja uma imagem mais clara de como a Ucrânia pretende usar a maioria desses drones. Mas o que você acha da estratégia de fechamento de aeroportos da Ucrânia? Seria outra ótima maneira da Ucrânia pressionar Putin? Ou a Ucrânia está usando recursos que poderiam ser mais eficazes ao atingir alvos militares russos para realizar essa estratégia? Como Putin responderá ao fechamento desses aeroportos? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Oriente Médio e outros conflitos militares globais.